Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 28 de junho de 2024 e no dia de ontem a Taesa nos fez o pagamento de proventos, em vídeo que nós fizemos aqui no canal e que eu vou deixar para você no final. Será que com os valores pagos e com os movimentos recentes da Bolsa, um movimento mais altista, houve condições de nós reinvestirmos o valor que foi pago em dividendos? Com o movimento da Bolsa no dia de ontem, logo no início do pregão, uma hora depois do início do pregão, vendo o movimento que estava, eu acabei aqui por lançar duas ordens na realidade. Uma para compra em lotes e outra no fracionário. Veja que a ideia era adquirir as ações a R$ 11,25. Só que o que aconteceu é que no mercado aqui em lotes se conseguiu chegar a R$ 11,25, então eu comprei mais 11 ações, e aqui está a ordem executada. A execução foi perto do meio-dia. No entanto, no fracionário, essas 5 ações, que era o que eu ia comprar, já vou explicar por quê, essas 5 ações, a ação não foi executada. Não aconteceu de descer até 11,25, ficou ali por perto, 11,27, e não consegui comprar essas 5 ações. E se você está acostumado com o canal, a primeira coisa que eu faço é o lançamento. Só que no dia de ontem houve 2 lançamentos, no dia 27. O primeiro foi que a carteira do canal recebeu proventos na ordem de 14 centavos, isso aqui foi pago a título de juros sobre capital, então tem que ter esse desconto aqui de 15% que fica retido na fonte, e o valor pago foi de R$ 1.187,98. Porém, e esse valor, a 11,25, era possível comprar 105 ações. No entanto, como eu mostrei agora há pouco, 5 não foi possível no fracionário, mas acabei comprando mais 100 ações, que é esse registro que está logo abaixo aqui. O valor investido, R$ 1.125, e eu passei de 9.969 ações para 10.069 ações, portanto, um aumento de 100 novas ações. E assim nós podemos olhar essa compra do ponto de vista do preço. Normalmente, o caminho que eu faço é do racional para o preço. Né? Eu vejo o racional, se está ok, só depois eu chego no preço. Mas aqui, por uma questão didática, no canal eu sempre mostro o preço primeiro. Então eu tenho registrado aqui os proventos da Taesa desde 2018. Mas, de fato, o que interessa são os últimos 5 anos, que é mais ou menos um padrão adotado no mercado e eu adoto aqui no canal também. Você pode esparçar mais se você quiser, só que muitas vezes você tem que levar em consideração que tem incidências inflacionárias, então você pode perder a referência do preço. Com 5 anos me parece mais ajustado. E na média dos últimos 5 anos, a Taesa veio pagando R$ 1,15, considerando de 2019 a 2023. E essa média de dividendos eu coloco aqui em cima, nesta célula em azul, aqui está arredondado para R$ 1,16. Quando eu pego esse provento aí, R$ 1,16, e eu divido ele por 6%, ou seja, por que 6%? Né? 6% é o mínimo que eu aceito receber em proventos pelo valor que eu pago pela ação. No caso, para que eu receba R$ 1,16, o máximo que eu aceito pagar por uma ação, que é o resultado dessa divisão de 1,16 por 6%, o máximo que eu vou pagar vai ser R$ 19,30. Se eu considerar o último ano, que ficou abaixo da média, pagou 97 centavos a Taesa, e dividindo esses 97 centavos por 6%, então o máximo que eu pagaria pela ação é R$ 16,19. Eu fiz aqui uma evolução do preço da ação. Na verdade tem uma redução, né? Porque se eu pegar a forma como se deu o crescimento,
considerando os últimos tempos, você vai ver que para saltar aqui ó, no ano de 2019 de 63 centavos para 97 centavos, cresceu em média 2,26% ao ano. E com esses 2,26 eu tenho aqui um preço hipotético, né, do quanto poderia crescer nesse exercício, que eu chamo de crescimento médio composto. E veja que ele, por isso que eu falei, sinaliza um decréscimo. E para esse provento apurado, o preço teto ficaria em R$ 16,56. E a média desses três números aqui de cima, esses três preços tetos, é R$ 17,75. Então eu escolhi pegar o menor deles, que foi com relação ao último ano, que eu vou botar nessa caixa amarela aqui embaixo. E esse é o denominado preço teto quando eu olho para o passado. Mas eu também gosto de fazer projeções, por isso que eu vou analisando os resultados das empresas que fazem parte da carteira do canal e de outras que não fazem, até para ter um comparativo de mercado. Analisar esses resultados trimestre a trimestre. Então a gente sempre olha aqui no canal, a gente mostra alguns, eu mostro principalmente com mais profundidade para justamente ter uma troca com você, você entender como é que eu enxergo as coisas. Então, aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal, eu faço um ampliado da análise. Para as demais empresas, eu vou só dar uma olhada rápida no balanço, não entro muito no projeto. Mas veja que, com o resultado do primeiro trimestre, foi possível projetar aqui o lucro líquido lá no final do exercício de 1.496 milhões, sutilmente acima do ano passado. Se a companhia mantiver esse payout aqui, ó, de 73,4%, que foi o mesmo o payout do ano passado, então a companhia teria condições de pagar aqui R$ 1,06 de proventos no final até o final do exercício, né, durante todo o ano de 2024. Para esse R$ 1,06, o preço teto ficaria também, né, dividindo por 6%, R$ 17,71. O máximo que eu pagaria para receber, para que esses R$ 1,06 se tornassem 6% do valor pago pela ação, ou seja, R$ 17,71. Só que na realidade eu paguei pela ação, né, R$ 11,25, que eu já deixo marcado aqui. Mas eu já colho outras informações quando eu olho para essa tabela. Por exemplo, eu tenho o patrimônio líquido que foi registrado no primeiro trimestre. Veja que o crescimento em relação ao fechamento do ano passado foi, por enquanto, de 5,65% no patrimônio líquido. Se eu pegar o patrimônio líquido e dividir pelo número de ações que a companhia tem, é um pouco mais de 1 bilhão de ações, então eu vou ter um valor patrimonial por ação, ou seja, quanto vale a ação em termos de valor patrimonial. E se eu pegar o preço da ação e dividir pelo valor patrimonial por ação, eu vou ter aquilo que eu chamo de preço da ação pelo valor patrimonial por ação, ou VPA ou PVPA, de 1,65. 1,65 é um valor que fica entre 1 e 2, e quando esse valor está entre 1 e 2, para a finalidade do canal, a gente considera que essa ação não está nem cara nem barata, ela está mais ou menos ali no entorno do que vale, em termos patrimoniais. Então, não é uma sinalização forte de compra, mas, por outro lado, quanto mais se aproxima de 1, menor é o risco. Então, veja que se afasta pouco do 1, né? Se afasta 0,65 de 1. Portanto, a gente olha para a Taesa e vê que tem um risco não muito elevado de investir na companhia. Se eu pegar o preço da ação e dividir pelo lucro líquido por ação, na mesma linha, eu tenho esse número aqui, 7,77. O que significa isso? Que em função do lucro líquido, esse lucro líquido que eu estou projetando aqui, comprando a R$ 11,25, eu vou receber de volta, aqui em função do lucro líquido, em aproximadamente 7 anos e 10 meses. Além disso, se pagar o provento que eu estou imaginando, de R$ 1,06, o dividend yield para esse preço aí é de 9,45. Veja que ele fica bem acima daqueles 6% que nós procuramos.
todos esses valores eu trago aqui para esse quadro azul. Aí você vai encontrar ali o número de ações, o payout, o lucro líquido, o dividend yield, ou o lucro líquido vezes o payout, né? Ou seja, que é a ser distribuído, e também o dividend yield da companhia e as ações que... o número de os proventos a serem pagos, que ficam aqui dentro da nossa projeção. Tive que dar uma parada aqui para dar uma atualizada, mas para você nem foi possível perceber, que foi atualizar os proventos estimados a serem pagos. Portanto, aqui embaixo nós colocamos o nosso preço teto projetado, bastando dividir esse dividendo estimado de R$ 1,06 por 6%. E veja que o preço da ação que nós pagamos, R$ 11,25, fica bem abaixo aqui, ó, dos R$ 17,71 e também fica bem abaixo do R$ 16,19, que é o preço teto quando nós olhamos para o passado. Então fica abaixo dos dois. Para fins de montar o racional, a gente sempre utiliza o menor desses dois preços. E é curioso aqui que veja que na composição lá do PVPA mais os dois preços tetos, tem uma sinalização muito forte que nós estamos pagando ou estamos comprando uma ação por um preço que é bastante interessante. Um outro aspecto aqui interessante de se avaliar, veja que o ano de 2024, né, está registrado aqui tudo que nós fizemos, mas também estão os dividendos que nós recebemos, eles estão aqui dentro dessa caixinha. Se nós somarmos todos os dividendos pagos até agora, aqui embaixo você vai ver a soma deles, ó, 73 centavos. Ou seja, se até o final do ano a Taesa pagar mais apenas 33 centavos, já vamos ter atingido a nossa projeção. Existe uma chance que pague bem mais do que esses 33 centavos. E depois nós registramos o racional da compra, né? Então, esse racional, só um instantinho, eu fui atualizar a data, que ela é do dia 27. Eu comprei 100 ações a R$ 11,25. E aí, claro, tudo aquilo que eu vi naquele quadro lá, que é na minha tabela de indicadores fundamentalistas, eu trago para cá. Por exemplo, o dividend yield 9,45%. O PL 7,77%. O PVPA 1,65%. E o preço teto, vou colocar aqui, ó, R$ 16,19, que é o mais baixo deles. Então, do ponto de vista de todos esses dados, dá para considerar que essa foi uma boa compra. Mas por que eu faço esse registro? Porque volta e meia eu gosto de ir lá no passado e olhar assim, mas por que eu fiz essa compra aqui? O que aconteceu? Aí eu olho o que tinha na minha cabeça quando eu fiz isso. E é muito importante isso, principalmente quando você vai... A ação, ela sobe ou até desce. E você fica na dúvida, é bom você retornar aqui e olhar por que você fez essa compra. Será que você venderia? Vamos supor, se essa ação dobrasse de preço? É uma pergunta interessante, principalmente quando você olha tudo o que tem aqui por trás. Pode ser que ela dobre de preço, mas o dividend yield praticamente continue o mesmo. Então, é interessante, parece, né, continuar comprando. Por isso que eu deixo registrado cada passo das compras que eu faço. E isso evita que você tome decisões precipitadas ou erradas no futuro. Depois disso tudo, eu venho aqui para as minhas metas. Metas essas que são para os anos de 2024 a 2025. Eu olho como é que estão as minhas metas. Veja que para a Taesa eu tenho uma meta até o final de 2025 de comprar 10.730 ações. Eu já estou com 10.069, estou a 80,93% da meta, faltando 19,07% para eu atingir a meta. Se eu considerar o ano como um todo, eu tenho uma meta de receber, aqui é para 2024, R$ 3.154 aproximadamente por mês. Ou seja, como se eu recebesse esse valor cada mês, né? Eu somo tudo e divido por 12. Até o presente momento, eu já recebi quase 29 mil de proventos, o que dá uma média mensal de 2.409. E eu já estou a 62% dessa meta. Todos esses valores, como aconteceu agora, eu os reinvisto, de forma que
esse valor aqui acaba aumentando, inclusive, porque ele depende muito da quantidade de ações que eu possuo, fazendo com que eu fique, né, correndo atrás da meta, né, o burrinho aqui correndo atrás da cenoura. E se eu comparar com o que eu tinha de projeção bem no início do ano, às vezes eu supero com muita facilidade aquilo que eu estimei, mostrando aí o efeito bola de neve da composição de juros quando a gente faz reinvestimento das ações ou dos proventos que nós recebemos. E no dia de hoje, só para título de curiosidade, isso aqui vai aumentar porque eu também recebi proventos do Banco do Brasil, fechando o semestre, né? Mas esse provento eu não atualizei ainda, onde eu vou mostrar isso aí tudo num próximo vídeo. E nesse próximo vídeo você vai ver o que nós vamos ter em média já recebidos em proventos se nós tivéssemos só 6 meses e o que nós temos para todo o ano de 2024. E você vai ver como é interessante o efeito que tem esses reinvestimentos no aumento dos valores recebidos em função das ações que nós temos. Porque é mais importante não o valor investido em si, mas o número de ações que nós possuímos. E que lá no final vai gerar aquele, como eu disse, efeito bola de neve. E dito isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.